Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Anchieta Condomínios, Acta Motors, Audi Center Santos, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Jeep Colorado, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Richard Santos e Toledo Corretora de Seguros. Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Auto GP aqui na Santa Cecília TV. Você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. No programa de hoje você vai ver: reação na pandemia. Aos poucos aumenta a exportação de veículos no Porto de Santos. Tivemos, obviamente, uma queda natural da movimentação, por conta do fechamento das fábricas aqui no Brasil, nos meses aí subsequentes à pandemia. Segurança da família e carro protegido. A importância da contratação de um seguro. Tem que ter seguro de tudo que a gente puder hoje em dia. São os imprevistos que acontecem na vida da gente. Novo visual e acabamento interno. Você vai conhecer a segunda geração do Audi Q3. É um novo carro, entre eixos aumentou, faróis full LED, tela touchscreen, aplicativos do telefone, desde a versão de entrada. Também as informações da temporada 2020 de Fórmula 1. No Porto de Santos fica o maior terminal de veículos do país. E o Auto GP foi à margem esquerda conferir o trabalho do TEV. Depois de 15 minutos, chegamos ao terminal de veículos. A medição da temperatura corporal é um dos itens do protocolo para evitar a contaminação pela Covid-19. O TEV, como é conhecido, é o maior do país. Ocupa uma área de 164 mil metros quadrados e pode armazenar até 10 mil veículos. Tem carro a perder de vista. Bora lá conhecer um pouco da rotina do TEV. Em média, o terminal recebe 80 caminhões cegonha por dia. A descarga dos veículos é feita nestas rampas. São rampas próprias para a movimentação de veículos nesse tipo de caminhão, Os carros descem e são parqueados aqui na frente, Alguns modelos chegam envelopados, com proteção na capota, portas, retrovisor, bancos. Todos precisam passar por uma vistoria realizada nesta área. Aqui, um funcionário utiliza um coletor de dados para registrar possíveis arranhões, por exemplo. O equipamento faz a leitura do código de barras no para-brisa, que mostra o número de chassis do modelo, o que agiliza o envio do relatório. E aqui os carros são vistoriados baseado no protocolo aí de cada empresa, onde ele é classificado e identificado, se ele tem possíveis avarias que necessitam de algum retrabalho, ou se o carro está apto para seguir para a área de armazenamento, que aí é o pátio em si, onde ele vai ficar armazenado até a chegada do navio e o efetivo embarque dele aí para dentro do navio. Se chegar um carro avariado com um risquinho, por exemplo, um arranhão... Aí, como eu te falei, cada montadora ela trabalha com um protocolo de classificação dessas avarias, Dependendo do tipo do arranhão, se é alguma coisa muito superficial, o embarque ele pode ser liberado para esse carro ser retrabalhado no destino, No caso de uma avaria um pouco mais contundente, existe um retrabalho a ser feito aqui dentro do terminal, numa área específica para isso, Serviços de polimento, alguma coisa nesse sentido. Ou dependendo da avaria, esse carro ele retorna para a fábrica para ser destinado através da fábrica, Se tudo está ok, um selo verde é colocado no vidro, ou seja, o automóvel pode ser levado para a área de armazenagem. Aqui os veículos permanecem uns dias para o embarque em navios, em média 10, 12 dias. Esse aqui é o pátio de armazenamento. Dá só uma olhada, Quanto carro. Pedi para ele mostrar aqui. Quanto carro aqui. O detalhe curioso é que os veículos que estão com a frente voltada para o cais são os que estão prontos para embarcar no navio. Veículos de exportação. E aqui do outro lado, gente,
olha só. Tem aqui essas minivans, por exemplo, que estão voltadas para o outro lado, são as minivans que vieram do exterior importadas. Elas aguardam apenas a liberação da Receita Federal para poder ser retiradas aqui no terminal de veículos. No segundo trimestre deste ano, em meio à pandemia do coronavírus, houve queda de 73,6% na movimentação em relação ao mesmo período de 2019. Mas, aos poucos, o setor está reagindo. Tivemos, obviamente, uma queda natural da movimentação, né, por conta do fechamento das fábricas aqui no Brasil, né, nos meses aí subsequentes à pandemia, mas a gente já consegue ver aí uma retomada gradativa aí das exportações aí. A exportação representa 80% de toda a movimentação por aqui. Chile, Argentina, Colômbia e México são os principais compradores de carros nacionais. Esses carros, eles são projetados e pensados, toda a parte de regulagem de motor, até mesmo algum tipo de acabamento, né, itens de suspensão, eles são pensados e projetados para rodar no país de destino que eles estão indo e respeitar também a legislação vigente naquele país, né? E a gente diz no tocante algumas normas de montagem, a parte também de emissão de gases, né? A própria regulagem do motor em si, eles são preparados aí de acordo com a legislação do país de destino. O TEV também recebe outros tipos de veículos, como tratores e mini-ônibus. Na importação, carros elétricos são cada vez mais uma tendência. Atento a isso, o terminal instalou um carregador. Se a bateria estiver zerada, não tem problema. Esse é o primeiro carregador elétrico em terminal de veículos do país? Esse é o primeiro que nós temos conhecimento, sim, né? Nós já estamos aí preparando a estrutura, né? Ele é um carregador moderno, né? A gente consegue dar uma carga total de um veículo aí em cerca de 1 hora, 1h e 20 minutos. E ele tem uma coisa muito legal que a gente consegue trocar as conexões, né? Para você atender diversos tipos de plugs e tomadas para diversos carros aí de diversas montadoras, né? É o primeiro, né? E obviamente essa demanda crescendo, a gente já tem toda uma estrutura montada e uma área específica para colocarmos mais carregadores aí desse tipo. Oi gente, hoje eu tô aqui para dar uma dica automotiva para vocês, falar sobre desgaste de pneus. Para evitar o desgaste dos pneus do carro de vocês, faça sempre o balanceamento e o alinhamento, rodízio de pneus e calibragem. Na recomendação, a cada 10 mil ou quando você achar necessário. No caso, se sofreu algum impacto, se você achar, deu uma freada brusca, colidiu com algo, você achar que a suspensão está ruim, o carro está puxando, para imediatamente, execute o serviço. Traga aqui pra gente, pode trazer pra gente também que a gente faz essa avaliação, é gratuita. A gente identifica se teve alguma irregularidade na suspensão, corrija, alinha e balanceie o carro. Isso vai evitar que você gaste dinheiro desnecessário com troca de pneu prematuro, né? Que é o que mais acontece. Muitas das pessoas deixam para substituir o pneu ou para fazer o balanceamento e alinhamento dentro da quilometragem. Só que em alguns casos, quando você sofre algum impacto, bate o veículo, até mesmo numa subida de meio fio na sua garagem, isso pode ocasionar o desalinhamento do carro, o desbalanceamento do carro. Então, sempre que você sentir alguma irregularidade, para no centro automotivo, peça uma avaliação, na maioria das vezes todas são gratuitas, identificando a necessidade de mexer na suspensão, faça e sempre balanceie, alinhe, calibre e faça o rodízio dos pneus. Isso vai evitar com que você tenha um desgaste desnecessário e evite o desgaste prematuro dos pneus. Não esqueça, pode trazer aqui na Blank e a gente faz essa avaliação para vocês. No próximo bloco, a importância de contratar um seguro para seu carro e as informações da temporada 2020 no Momento Fórmula 1 com Tony Vasconcelos. Comprar um veículo é o sonho de muitos brasileiros.
significa um investimento para conquistar um patrimônio e qualidade de vida. Mas, na hora de fazer o negócio, é preciso também pensar no seguro. A gente conversa agora com o Fernando Toledo, proprietário da Toledo Corretoras, que neste ano de 2020 completou 40 anos e está em home office. Fernando, tudo bem? Inicialmente, eu gostaria que você falasse da importância de ter um seguro. Primeiramente, tudo bem? Estamos em home office ainda, trabalhando em revezamento lá no escritório com uma equipe pequena lá, só para dar suporte na parte interna. As meninas trabalhando cada uma em sua casa, revezamento, e eu aqui em home office por uma questão de precaução, louco de vontade para voltar para lá. A nova sede que ficou linda, pouca gente pôde conhecer, porque logo que nós inauguramos, depois de 30 anos na mesma sede, nós tivemos que parar pela pandemia. Tem que ter seguro de tudo que a gente puder hoje em dia. São os imprevistos que acontecem na vida da gente. Todos eles são muito importantes. Do automóvel não precisa nem dizer, né, que é o carro-chefe, todo mundo quer ter o seu seguro de carro, pois o furto é muito grande, o roubo é grande, o preço das peças é absurdo quando tem uma colisão. Na maioria das vezes você toma uma colisão na traseira, a pessoa não tem seguro, não tem como te pagar. Então, eu vou te dar um dado que vai te impressionar. 30% dos carros são segurados no Brasil, da frota circulante até 10 anos. Então, é um número que assusta, porque tem muito carro sem seguro na rua, antigos, que não tem condições de fazer seguro. Então, esse é o grande problema hoje. Então, você tem que preservar o teu bem, que você pagou com tanto custo, e muitas vezes pagando a prestação num carnê de 36 parcelas, por exemplo, podem roubar teu carro numa segunda ou terceira parcela e você tem que assumir depois um carnê inteiro se você não tiver teu seguro, né? É muito triste isso. Qual a vantagem de se ter, de assinar, fazer um contrato com uma corretora de seguros e não com um banco, por exemplo? O corretor de seguros é a pessoa habilitada para ser o intermediário entre o corretor e a seguradora. Só que ele é para pessoal habilitado, treinado, estudado e vai sempre procurar o melhor para o cliente, não só números para fazer metas e depois não tem assistência quando ele não faz com o corretor está sempre à disposição dele, a corretora, a equipe dele vai estar sempre à disposição, vai sempre procurar o melhor para o cliente, um produto mais adequado, o perfil certo, o perfil bem feito. Já peguei cada caso feitos assim que assusta, e dizendo que tem garagem e não tinha, que não trabalhava com o carro e trabalha, que o filho não dirigia, 18 anos que o menino tem, coisas assim que negam o sinistro simplesmente se estiver errado. E o banco fez daquela forma e foi contar comigo, o meu dava mais caro, quando a gente ajeitou, mostrei para ele o cálculo certo, entendeu por que estava mais barato. Então, só não estava tendo cobertura, era melhor vir fazer, né? Então, assim, o corretor é a pessoa habilitada. Procure sempre um corretor oficial de seguros. Esse é o agente que vai te orientar e vai te atender quando você precisar. Qual assistência que as corretoras, em linhas gerais, dão aos segurados, aos clientes? Lá na minha corretora, por exemplo, eu tenho um departamento só de sinistro. Então, tem uma pessoa que só atende sinistro. Ela vai estar lá o dia inteiro, ela vai estar à disposição, ela vai estar lá para... A gente tem que ser meio... psicólogo nessa hora, que o cliente está nervoso, que bateu, que atropelou, porque roubaram o carro dele e aquela coisa toda, a gente tem que tentar minimizar o impacto para ele, acompanhar todo o processo e dar toda a assistência necessária, até a entrega do veículo ou até o pagamento de uma perda total. Na hora de fazer um seguro de carro, por exemplo, as informações são importantes? São vitais. Existe um questionário de perfil que todas as seguradoras têm, algumas com tipos de pergunta, algumas com outros tipos de perguntas, mas todas têm que ser bem respondidas. Tipo, existe garagem para o seu carro? Sim. Trabalha com o veículo durante o dia? Sim. Ou fica na garagem enquanto eu trabalho? Tem filhos entre 18 e 24 anos que possam dirigir o carro? Se ele postar que não, e o filho morar com ele e pegar, não vai ter cobertura. Isso aumenta o preço do seguro, quando tem 18 a 24 anos. Por quê? Os grandes sinistros, a grande maioria dos sinistros está nessa faixa etária. Para finalizar, eu gostaria que você falasse do seguro jovem. É o seguro feito específico para o jovem que dirige o carro 85% do tempo. Se ele para o carro na rua, na faculdade, se ele para o carro na rua na casa dele, se ele usa o carro além de estudo, tipo estuda meio período, ainda faz um trabalho, visita clientes no outro período, vai depender do perfil dele.
Neste domingo tem Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Olá, meus amigos deste Auto GP, vamos falar de Fórmula 1. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, com a vitória espetacular na Turquia, que ninguém esperava. E agora a Fórmula 1 chega para a reta final. 3 provas seguidas. Teremos o Bahrein, no Oriente Médio, no mesmo circuito, com um traçado modificado. Sakir, que é o nome ali do local do circuito do Bahrein, e depois Abu Dhabi. Então, dia 6 agora, dia 29 agora o Bahrein, dia 6 Sakir e dia 13 Abu Dhabi. São as provas que levam à reta final do Campeonato Mundial de Fórmula 1, todas no Oriente Médio, né, com o cuidado aí relativo à pandemia, final de ano, todo mundo muito cansado, foi um ano extremamente atribulado, todos nós sabemos, e agora a disputa é pelo terceiro lugar do campeonato, que deve ficar com a Racing Point. Eu falo do campeonato de construtores, porque a Red Bull praticamente já tudo certo, Red Bull vice-campeã do mundo, Mercedes campeã mundial de construtores, né? São 7 títulos seguidos e realmente o grande desempenho da Mercedes. Com relação a essa corrida, nós tivemos no ano passado o Charles Leclerc da Ferrari andando muito bem. O Leclerc só perdeu essa prova lá no deserto do Bahrein porque o carro teve um problema sério, uma perda de potência, e aí ele caiu, foi para terceiro lugar. Mesmo assim, chegou em terceiro na vitória do Lewis Hamilton, e a Ferrari foi muito bem. Isso não deve acontecer. O que a gente pode esperar dessa prova do Bahrein é uma reação melhor da Red Bull. A Red Bull precisa mostrar serviço sobre a Mercedes, porque vinha conseguindo, pelo menos, ameaçar um pouco a hegemonia da equipe alemã. Agora a Red Bull com Verstappen tem que realmente chegar ao Bahrein com melhor qualidade, com mais condição de pelo menos brigar aí por uma pole position, brigar por uma corrida protagonizando a prova. Não vai ser fácil, porque o Hamilton, todos sabemos, quer vencer tudo. Ele quer bater todos os recordes e praticamente já tem todos batidos, né? Faltam muito poucos e o Hamilton realmente é o grande nome da história aí, para a história da Fórmula 1. E teremos a Fórmula 2. A Fórmula 2 estará no Bahrein neste final de semana e no outro, em rodada dupla. E o líder da Fórmula 2 é o Mick Schumacher, o filho do Michael Schumacher, o heptacampeão do mundo, e pode ser campeão. Inclusive o Mick Schumacher deve ir para a Haas, ainda não está certo, equipe Haas. Mas só que a Alfa Romeo, como fechou com os seus pilotos Raikkonen e Giovinazzi, ficou a vaga da Haas para o piloto da Academia Ferrari, o Mick Schumacher, né? Já que os 2 pilotos da Haas, o Grosjean e o Magnussen, estão fora para o ano que vem. Então será também um fim de semana importantíssimo para a Fórmula 2. A grande categoria, com grandes disputas, e o Mick Schumacher realmente é o nome da vez para ser campeão. Será uma coisa impressionante que o filho do heptacampeão seja campeão já de Fórmula 2, porque realmente era um garoto aí quando íamos a Interlagos, o Mick Schumacher, e hoje já um piloto formado, e o pai, infelizmente, na condição em que se encontra após o acidente de esqui há alguns anos, mas levando o nome Schumacher, sem dúvida nenhuma, à frente aí para tentar uma vaga na Fórmula 1 e, quem sabe, ser um futuro campeão. Portanto, este final de semana, Grande Prêmio do Bahrein. Mais uma corrida, início de rodada tripla na Fórmula 1, reta final do campeonato Hamilton, 7 vezes campeão. Grande abraço a todos, até o próximo Auto GP. Tchau. Daqui a pouco, novo visual e acabamento interno. A segunda geração do Audi Q3 no Brasil. A Volkswagen anuncia o início da exportação das primeiras unidades do Nivus para a Argentina. Desenvolvido e produzido no Brasil, o modelo vai ser o primeiro da montadora comercializado na Europa.
A linha Cronos 2021 já chegou ao mercado. O sedã produzido na Argentina ganhou um novo logotipo estampado na grade dianteira. O modelo ganhou novos equipamentos de série. A partir de agora, são oferecidas apenas a transmissão manual de 5 marchas e automática de 6 velocidades. A segunda geração do Q3 traz várias novidades. Fabricado na Alemanha, o Q3 tem novo visual e ganhou mais espaço interno. Uma coisa que os clientes assim reclamavam um pouquinho no Q3 era realmente espaço interno. Queriam aproveitar o carro mais para distâncias mais longas e tudo mais, viagens e tal. Então a gente aumentou entre eixos, então o espaço interno, principalmente para quem vai atrás, está espetacular. A dianteira tem grade single frame, com desenho octogonal e faróis em LED. Na traseira, lanternas em LED e o defletor de ar que dá um toque de esportividade, seguindo a nova identidade da montadora. É um novo carro, entre eixos aumentou, faróis full LED, tela touchscreen, aplicativos do telefone, desde a versão de entrada. A Black, versão top de linha do SUV compacto premium, tem teto solar panorâmico de série e rodas com aro 19. As rodas são diamantadas. Você tem um kit black exterior, então capa dos retrovisores em high gloss black, né? O arco do novo carro, dessa nova frente também é black. Na versão black você tem também o teto moldado em preto no interior, né? Os itens em alcântara no interior dos bancos também, né? São em alcântara, tudo de série. O Parque Assist, né? Que é um opcional bem bacana, onde o carro estaciona sozinho, né? Também vem tudo na versão de black, que é a top de linha. Na versão Black do Q3, que é essa aqui que a gente tá, há 3 pacotes de opcionais. Um deles é esse acabamento aqui, em couro alcântara, né, Aline? São 3 cores? Exatamente. Para a versão Black nós vamos ter esse opcional, né, que são itens em alcântara aqui no painel e nas portas, né, numa cor laranja, cinza ou marrom. As luzes customizáveis internas, né, que deixam iluminando o logo, e assim como os filetes das portas também, tem até 30 opções de cores. E você também tem o controle de cruzeiro adaptativo, que é o anticolisão também. Então são 3 opcionais que a Audi pode montar nesse carro. No interior, acabamento padrão Audi. Bancos esportivos em couro alcântara com ajustes elétricos. Ar-condicionado 2 zonas. Volante com base achatada e desenho esportivo que traz todos os comandos para acesso ao controlador de velocidade, sistema de som, computador de bordo e a nova multimídia com tela tátil de 8,8 polegadas. Junto ao volante tem também o Shift Pedal para a troca de marchas manuais. Outra novidade é o Audi Virtual Cockpit, quadro de instrumentos digital com uma tela de 10,25 polegadas. São 3 versões: Prestige, Prestige Plus e Black. A Prestige, né, a versão Prestige, que é a versão de entrada do veículo, ela já vem bem completa. Os bancos em couro, ajuste elétrico, inclusive o espelhamento dos aplicativos do telefone, que é a Apple CarPlay. Todas as versões têm isso? Todas. Outro destaque é o banco traseiro corrediço, que pode ser movimentado para trás e para frente 15 centímetros. A capacidade do porta-malas cresce de 530 para 675 litros quando o banco é deslocado para frente. O porta-malas tem abertura elétrica. Para fechar, basta apertar um botão. As 3 versões têm motor a gasolina 1.4 de 150 cavalos e câmbio S-Tronic de 6 marchas. Esse carro tem toda uma tocada esportiva, né? Ele tem rodas aro 19, pneu de perfil largo
E ele tem uma coisa interessante, que é um pneu alto. E ele não é um carro duro, né? Ele tem uma tocada esportiva e não é duro, ele não fica duro. Então é um carro muito, muito bom de andar. Bem macio. Bem macio. Que tal o motor, Anderson? Olha, é uma versão fantástica de motor, muito moderna, 150 cavalos. E o mais interessante dessa versão é que ela tem 25 kg de torque. O que nos dá a sensação de como se você estivesse num motor 2.0 com 200 cavalos. E trazendo uma economia muito grande de combustível, né? Então o carro é excelente, é sensacional. Na cidade faz 10, é isso? Não, na cidade ela vai entre 9 a 11 e na estrada ela chega até 16 km por litro. A gasolina, né? Gasolina, é um gasolina. dado bastante considerável, né? Gasolina. Comprar um carro, né? É, gasolina. E o Auto GP está chegando ao final. O programa vai ao ar sábado, à 1 da tarde. Tem reapresentação domingo às 4 da tarde, hein? E eu te espero. Um ótimo fim de semana. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau! Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Anchieta Condomínios, Acta Motors, Audi Center Santos, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Jeep Colorado, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Richard Santos e Toledo Corretora de Seguros.